Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos estar dando continuidade aos estudos sobre ginástica. Na aula passada eu já falei para vocês sobre a ginástica rítmica e hoje nós iremos aprofundar os nossos conhecimentos aqui sobre a ginástica artística, ou também pode ser conhecida como ginástica olímpica. Então, ela está organizada dessa forma. Nós iremos falar sobre o conceito, a classificação da ginástica, a ginástica na BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, a história da ginástica, modalidades da ginástica e duas questões aqui para nós resolvermos. Então, vamos lá. O conceito. A ginástica artística, também chamada de ginástica olímpica, é uma modalidade esportiva que envolve um conjunto de movimentos. Esses movimentos exigem precisão, força, flexibilidade, agilidade, coordenação e equilíbrio. Portanto, o domínio do corpo é uma das principais características desses atletas. Vou pegar bem aqui, ó, conjunto de movimentos. Esses movimentos exigem precisão, força, flexibilidade, agilidade, coordenação e equilíbrio. Se nós formos pensar nessas características que eu estou dando aqui da ginástica, eu estou falando aqui das capacidades físicas dos indivíduos. E mais uma coisa que nós devemos atentar. Quando eu falo bem aqui, ó, uma das modalidades esportivas da ginástica, eu já falo para vocês que a ginástica, quando ela surge, que surge de forma inconsciente, algo relacionado à sobrevivência do indivíduo, na atualidade, esses movimentos que antes aconteciam de forma inconsciente, passam hoje a sofrer o processo de esportivização, tá certo? As pessoas, os indivíduos, tornam-se atletas e começam a disputar, realizar esses gestos, alguns gestos motores com determinadas técnicas, e existe uma mesa julgadora que vai ali avaliar quem executa melhor esse movimento. Então, a classificação da ginástica, ela classifica-se de duas formas. Pode ser a ginástica competitiva e a ginástica não competitiva. A ginástica competitiva se divide aqui entre essas quatro: ó, a acrobática, a artística, a rítmica e a ginástica de trampolim. Nós temos também a ginástica não competitiva. Quais seriam as ginásticas não competitivas? Eu posso falar aqui do contorcionismo, da hidroginástica, eu posso falar do próprio CrossFit, por exemplo, pode ser uma ginástica. Existe ainda a ginástica laboral, que são exercícios que são realizados com os indivíduos no seu ambiente de trabalho para evitar aquelas lesões por esforço repetitivo. A hidroginástica, tudo isso tem a ver ali um pouquinho com a ginástica. A ginástica na BNCC. A educação física ela se divide em 6 unidades temáticas. São essas unidades temáticas aqui, ó: a ginástica, os esportes, as lutas, a dança, os jogos e as práticas corporais de aventura. Daí eu vou circular aqui, ó, ginástica é uma unidade temática da educação física. Nós temos a dança. Por que eu circulo a dança aqui? Porque muitas das apresentações da ginástica envolvem a dança. E uma outra característica da ginástica também é o quê? Como eu falei na introdução da nossa aula, a ginástica vem sofreu um processo de esportivização. Dentro da classificação dos esportes, na BNCC, eles classificam de várias formas lá. Existem os esportes técnicos combinatórios, que são esportes que reúnem modalidades na quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento segundo padrões técnicos combinatórios. Olha os esportes que aparecem aí, ó: a ginástica artística, ginástica rítmica, o nado sincronizado, a patinação artística, saltos ornamentais e outros. Então, falo para vocês que a ginástica hoje, apesar dela ser de alguma forma ali separadinha, ter uma própria unidade temática,
ela também está dentro da unidade temática dos esportes, sendo a ginástica caracterizada como um esporte técnico combinatório. A história da ginástica. A história da ginástica artística é mais antiga do que pensamos. Acredita-se que os gregos praticavam diversos movimentos e acrobacias em alguns aparelhos, com o intuito de atingir a perfeição física. A ginástica grega era uma preparação do corpo tanto para a prática de outros esportes como para o treinamento militar. A civilização grega foi uma das civilizações que muito contribuiu com o mundo. Os gregos perceberam que com a prática, com a repetição de determinados movimentos, chegava-se a alguns resultados, melhorava-se o rendimento, melhorava-se o desempenho, melhorava-se até a questão estética. Os gregos eram muito preocupados com as questões estéticas. Então a ginástica, ela surge desde ali, desde a antiguidade, há muito tempo. Ela tinha quais características? Funcionava como a preparação do corpo para a prática de outros esportes, como para o treinamento militar. Na história da própria educação física, existem os movimentos ginásticos. Quais são os movimentos ginásticos lá que surgiram na educação física contemporânea? 4 grandes escolas europeias vieram e influenciaram, receberam esse nome movimentos ginásticos. Então, a ginástica, em determinado período da nossa própria história, na década de 80, na década de 90, hoje nós falamos quando vamos a uma academia, nós iremos fazer uma musculação. Mas antigamente não. Antigamente, quando o indivíduo ia treinar, na década de 90, até próprio início de 2000 mais ou menos, ele dizia que ele ia fazer ginástica. Então, surgia esse nome ginástica ali, ele estava ali a todo momento aparecendo. Aí dentro da ginástica artística, que aqui agora nós iremos aprofundar na ginástica artística em si, ela se divide, claro, existe a ginástica feminina e a ginástica masculina. A ginástica artística, geralmente eles utilizam alguns aparelhos para realizar as suas apresentações. E esses aparelhos, eles diferem do sexo masculino para o sexo feminino. Na ginástica feminina, nós temos a prova do solo, nós temos o salto sobre o cavalo. O salto sobre o cavalo é um aparelho que está tanto para os homens quanto para as mulheres. Nós temos as barras assimétricas e nós temos a trave de equilíbrio. Vou mostrar cada um desses aqui para vocês. A prova feminina de solo. Na prova de solo, giros, saltos, passos e movimentos acrobáticos são realizados. Eles não podem ultrapassar o limite da quadra em forma de quadrado com 12 metros de lado. Uma característica que é peculiar à apresentação de solo do sexo feminino, porque os homens também se apresentam de forma solo. Ela acontece ao som da música. Por isso eu circulei ainda há pouco, quando eu falei das unidades temáticas, eu circulei lá a dança, porque muitas das apresentações acontecem ao som da música. Está aqui a nossa atleta Rebeca Andrade, ganhou uma medalha de ouro, uma medalha de prata nos últimos Jogos Olímpicos. Ela ela ficou em segundo lugar no solo, com um funk. Ela fez a sua apresentação de solo ao som de um funk. A apresentação do sexo feminino tem a duração de 70 a 90 segundos, tá? Salto sobre o cavalo. O objetivo é saltar apoiando-se numa pequena trave recoberta de couro. Um pequeno trampolim fixado no chão ajuda a ginasta a tomar o impulso. Tá aqui, ó. Ela vem correndo numa raia e realiza o salto sobre esse cavalo. Ela pode se apoiar, na verdade, todas elas se apoiam no cavalo e executam ali os giros, os mortais, o tipo de salto que a atleta vai realizar. Aí existem essas linhas brancas, que são as linhas limites. Elas devem cair dentro dessas linhas. Caso elas saltem fora dessa linha, algum ponto já vai ser descontado na sua apresentação. E é importante também que essas atletas elas realizem o salto e cravem esse salto. O que é cravar o salto? É cair em pezinho.
É não ter nenhum tipo de desequilíbrio. Aí existe a nota de partida, que os árbitros já avaliam ali. Ela já vai dizer, eu vou realizar determinado salto, tem esse grau de dificuldade. Então, é dada uma nota de partida para esse salto. Se ela consegue executar com uma maior limpeza esses seus gestos, maior vai ser a sua nota. As barras assimétricas. Pelo menos 10 elementos devem ser incluídos na apresentação, em 2 barras paralelas de alturas diferentes. Balanços circulares, piruetas, giros, saltos e voos são avaliados na banca de arbitragem. Tá aqui, ó, é um aparelho que é exclusivamente do sexo feminino. As barras assimétricas. Elas estão ali, são assimétricas, por isso recebem esse nome. A altura da barra mais alta, 2,36 metros. A altura da barra mais baixinha, 1,57 m. Elas executam vários movimentos saindo de uma barra para outra. Tem alguns movimentos que são obrigatórios a serem realizados. Então, elas vão fazendo as suas apresentações nessas barras. É um aparelho que é exclusivamente do sexo feminino. Trave de equilíbrio. Sobre uma trave de metal, revestida por uma espuma e couro, as ginastas fazem a apresentação com elementos obrigatórios. Está aqui a trave de equilíbrio. Ó. Ela tem ali 5 metros de comprimento com apenas 10 centímetros de largura. Também é um aparelho que é exclusivamente feminino. Falei para vocês ainda há pouco das capacidades físicas e é importante eu frisar uma coisinha aqui para vocês. Dentre as capacidades físicas do ser humano, que é a força, a flexibilidade, equilíbrio, coordenação motora, algumas os homens se prevalecem sobre as mulheres. Eu não estou sendo machista, eu estou falando que a ciência comprova. E algumas outras capacidades físicas, as mulheres se sobressaem sobre os homens. Uma das capacidades físicas que as mulheres se sobressaem sobre os homens, a flexibilidade, o equilíbrio, a trave de equilíbrio. Talvez por isso seja um aparelho exclusivamente feminino, porque a mulher tem um equilíbrio maior do que o homem. E aqui também existe uma sequência de gestos que devem ser realizados. Na apresentação, alguns movimentos são obrigatórios que devem acontecer nas suas apresentações. Já as provas masculinas. As provas femininas contam de 4, né? 4 aparelhos. As provas masculinas são 6 aparelhos. Existe a prova de solo, que também tem no sexo feminino, mas no masculino aqui com uma diferença. A apresentação solo masculina não tem a música. Eles não se apresentam com o som de uma música. Existe o cavalo com alças, exclusivamente masculino. As argolas, que também é exclusivamente masculino. O salto sobre o cavalo, que é de ambos os sexos, tanto do masculino quanto do feminino. Nós temos as barras paralelas e nós temos a barra fixa. Essas duas também são exclusivas do sexo masculino. A prova de solo. Na prova de solo, giros, saltos, passos e movimentos acrobáticos são realizados. Eles não podem ultrapassar o limite da quadra em forma de quadrado com 12 metros de lado. Está aqui a apresentação de um ginasta do sexo masculino. A música não acompanha a apresentação. Está bem aí em vermelho para vocês. E a apresentação dura de 50 a 70 segundos. O tempo é reduzido em relação à apresentação das mulheres, que a das mulheres gira em torno de 70 a 90 segundos. Do homem é apenas de 50 a 70. Cavalos com alça. O atleta evolui sobre uma trave com alças laterais. São exigidos movimentos fluentes e contínuos, com mudanças do apoio de mão, tesouras e passagem com as pernas unidas e paralelas. Está aqui o cavalo com alças. Ó. Uma espécie lá como se fosse uma trave, existem as duas alças, onde o atleta ali faz a sua apresentação. Como em todas as outras apresentações de ginástica, alguns movimentos são obrigatórios a serem realizados pelos atletas. Como é um esporte técnico combinatório,
quanto mais preciso, quanto mais limpo for esses movimentos, melhor será a pontuação do atleta. As argolas, aparelho que exige força e concentração. Os ginastas se apresentam com as mãos nas duas argolas paralelas. Há exercícios obrigatórios, como a parada com os braços abertos. Tá? Aqui eu fiz questão de colocar uma imagem da parada com os braços abertos. Dentre os vários movimentos que devem ser realizados pelos atletas, esse é um dos que deve acontecer, que deve ter na sua apresentação. Importante dessa apresentação, o atleta ele deve balançar o mínimo possível essas argolas, ter total controle sobre essas linhas aí que estão segurando essas argolas. Quanto menos elas balançarem, menos elas tremerem, melhor é o controle do atleta sobre o aparelho. E assim ele vai pontuar de uma forma maior. Como eu falei para vocês, quando eu falei das capacidades físicas, aqui é um aparelho que exige muita força. Eu não estou dizendo aqui que as mulheres não têm força, mas estou dizendo que é um aparelho que, talvez por ser um aparelho que exija muita força dos membros superiores, seja uma prova exclusivamente do sexo masculino. Olha Arthur Zanetti ali. E o interessante da ginástica, assim como, por exemplo, se nós vamos falar do balé. O balé, existem apresentações dos ginastas, eles estão executando os movimentos ali altamente complicados, movimentos que exigem muita energia, muita força, estão sofrendo ali e devem demonstrar uma certa leveza nos movimentos que estão sendo realizados. Isso também é um critério de avaliação. Saltos sobre o cavalo. Pronto, até já falei do cavalo para vocês quando eu falei do sexo feminino, que também acontece no masculino. O objetivo é saltar apoiando-se numa pequena trave recoberta de couro. Um pequeno trampolim fixado no chão ajuda o ginasta a tomar impulso. Eu não falei esse detalhe para vocês. Existe uma raia, o atleta vem correndo. No chão, próximo do cavalo aqui, ó, bem aqui assim embaixo, existe uma espécie de trampolim, que é onde ele consegue ter o maior impulso. Ele vai utilizar esse trampolim, vai apoiar suas mãos no cavalo e vai realizar lá o tipo de salto que ele prescreveu, que ele diz o salto que ele vai realizar. Vai ser carpado, vai ser... Qualquer característica lá do salto ele tem que colocar. E as barras paralelas. O objetivo é saltar apoiando-se numa pequena trave recoberta de couro, um pequeno trampolim fixado. Não é isso aqui não, tá erradinho. As barras paralelas são esses aparelhos aqui, ó. São colocadas duas barras e aqui ele executa os seus movimentos. Não pode cair, obviamente, antes dele terminar a sua apresentação. Barra fixa. As apresentações são feitas numa única barra, a 2,80 metros do chão. O movimento deve ser contínuo, incluindo giros e mortais. Parecido com as barras assimétricas lá do sexo feminino, mas aqui é apenas uma barra, é a barra fixa, não existe a outra, apenas uma barra. Vai executar movimento lá de giros, saltos, o que vier ali, o que ele prescrever lá para a sua mesa julgadora. Vamos aqui para as questões. Qual das modalidades abaixo não faz parte da ginástica artística masculina? A barra fixa faz parte? Faz. As barras paralelas fazem parte? Faz. O cavalo com alças? Faz. O salto sobre o cavalo? Faz, tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. Então, o único aparelho aqui que não faz parte da ginástica artística masculina são as barras assimétricas. Está aqui a imagem para vocês e está aqui eu marcando. Sempre vocês marquem, quando vocês olharem não na questão, circula esse não para chamar a atenção de vocês. Qual das modalidades abaixo é disputada nas provas do sexo masculino e feminino? As argolas é do sexo masculino, exclusivamente do sexo masculino. Trave de equilíbrio, exclusivamente do sexo feminino. Barras assimétricas, exclusivamente do sexo feminino. A resposta de ainda há pouco. Barras paralelas, exclusiva do sexo masculino. As provas de solo,
faz parte tanto da apresentação do masculino quanto do feminino, sendo que o feminino é o som da música e o masculino não tem a música. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?